Na aula passada a gente falou sobre gráficos de dois tipos de equações, que foi a equação linear e a equação quadrática. Então, basicamente, você tem, por exemplo, y igual a ax mais b. Então, se você pegar e fizer variar o x, para cada valor que você colocar de x aqui, ao você calcular o resultado dessa expressão, você vai obter um valor para y. E aí o gráfico dessa equação basicamente é: você desenha uma reta horizontal para representar o número x. Então você vai ter uma posição aqui dessa reta que vai representar o zero. E aí você traça uma reta vertical para representar o y. E aí para cada x que você botar aqui, então por exemplo, se eu pegar o x igual a 1, se eu pegar o x igual a 1, pegar esse 1, substituir aqui no lugar do x, ao realizar essa conta eu vou obter um valor para y, e aí eu vou colocar um ponto na direção do 1 aqui. Então imagina essa reta aqui vertical, passando pelo 1, e aí eu vou colocar o ponto em algum lugar dessa reta, e esse lugar dessa reta vai depender do valor de y. Então, por exemplo, se o y for igual a 1, eu vou colocar um ponto aqui. Se o y for igual a 2, eu vou colocar um ponto aqui. E assim por diante. Se y for igual a menos 3, eu vou colocar um ponto aqui. Se y for igual a 0, eu vou colocar um ponto em cima do 1 aqui. Então eu faço isso para cada valor de x, e a gente viu que uma equação desse tipo daqui, ao traçar os infinitos pontos para todos os possíveis valores de x, o que a gente obtém aí, essa coleção de pontos vai formar uma reta. Então, essa equação aqui vai me dar uma reta. Nesse exemplo que eu desenhei aqui, por exemplo, né, eu tenho que, conforme o valor de x aumenta, o valor de y está aumentando. E aí, em seguida, a gente viu equações do tipo y igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. E aqui, né? Claro que esse a e esse b, esse a, b e c aqui, pode ser qualquer número real fixado. E aí o que vai variar aqui vai ser o valor de x. E sendo que esse a e esse a aqui é diferente de zero, senão ele iria cancelar o x aqui, ia cancelar o x² aqui, e aí eu não teria o tipo de equação que eu queria. E aí a gente viu que equações desse tipo, se eu fizer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, né, para cada valor de x, eu encontro o valor de y e traço um ponto aqui correspondente ao y aqui. Se eu fizer a mesma coisa para essa equação daqui, para todos os pontos x dos números reais, o que nós vamos obter é o que a gente chama de parábola. Então, um exemplo seria, vamos supor, eu vou pegar um x aqui, e aí eu vou obter um valor de y aqui. E aí eu vou fazendo o x variar aqui, eu vou andando com x, e aí conforme eu for andando com x, o valor de y também vai alterando. Então eu estou alterando o x, o y também vai alterando. E aí, por exemplo, como um exemplo para esse caso daqui, eu começando com esse x aqui e fazendo o x crescer aqui, vamos traçando vários pontinhos que vai me dando uma coisa mais ou menos com esse formato aqui. Então, eu vou pegar um valor de x aqui, vou obter um valor de y, e aí conforme eu for aumentando o valor de x nessa direção aqui, o valor de y vai ficando menor. Mas aí quando eu chegar aqui, o valor de y vai estar aqui, e conforme eu continue variando o valor de x aqui para frente, aí o valor de y volta a crescer. Então, a princípio, né, eu tô sempre crescendo o valor de x. Mas aí o y, ele estava decrescendo conforme o x ia crescendo. Em algum momento, o y passou a crescer novamente.
Quer dizer, o y passou a crescer, que ele vinha crescendo, ele passou a crescer junto com o x. Tranquilo? Então, dada uma situação desse tipo aqui, por exemplo, digamos que eu tenha y aqui, digamos que o y aqui seja igual a 5, por exemplo. Aqui eu tenho 5, então aqui eu tenho o y vai diminuindo até chegar em zero, e depois se fica negativo. Então aqui eu tenho o número 5, o número y igual a 5. E aí eu posso me perguntar, para quais valores de x essa expressão aqui vai ser menor do que 5? Então, um exemplo concreto, digamos que eu tenho aqui y igual a 2x quadrado menos 3x mais 2, por exemplo. Então, assim, digamos que eu esteja nesse caso, eu não sei, na verdade o gráfico disso aqui não vai ser esse daqui não, mas vamos supor que seja. Então, digamos que eu tenho isso aqui, eu posso perguntar, quais são os valores, que assim, para cada valor de x que eu botar aqui, eu vou obter um valor diferente de y. Esse valor aqui pode ser maior do que 5, pode ser menor do que 5, pode ser igual a 5. E eu posso perguntar, para quais valores de x que eu posso colocar aqui para que eu obtenha, como resultado dessa expressão aqui, um número menor do que 5. Então, para representar esse tipo de problema, a gente escreve 2x quadrado menos 3x mais 2 menor do que 5. Então, seria isso que eu queria saber. E aí, digamos que eu encontre, por exemplo, sei lá, nesse caso aqui que eu desenhei no gráfico aí, se eu pegar o valor de x aqui, ó, eu vou chamar aqui de x2, e aqui eu vou chamar de x1. Então, se eu pegar agora um outro valor de x, nesse intervalo aqui, ó, o valor de y vai ser maior ou menor do que 5? Menor do que 5, né? Agora, se eu pegar um valor de x maior do que x2, aí o valor de y vai ser o quê? Oi? Vai ser maior do que 5. Se eu pegar um x maior do que x2, vai ser maior do que 5. A mesma coisa se eu pegar um x menor do que x1 aqui, o y vai ser maior ou menor do que 5? Vai ser maior, né? Então aqui, isso aqui que a gente chama de inequação, ele teria como solução o conjunto de todos os valores de x, tal que essa expressão fosse menor do que 5. Nesse exemplo hipotético aqui, eu teria que o nosso conjunto de solução seria o conjunto aberto, que começa, o intervalo aberto que começa em x1 e vai até x2. Então, esse intervalo aberto seria o conjunto solução dessa inequação daqui. Todos entenderam o que é uma inequação? Porque se for fechado aqui, então significaria que eu estou dizendo que esse x2 aqui, ele faz parte da minha solução. Mas só que quando no x2, o valor vai ser igual a 5. E aqui eu quero somente que seja menor do que 5. Entendeu?
Então, a gente define como sendo uma inequação linear em x algo que pode ser escrito nesses formatos aqui, ó. Observe que a única diferença entre esses quatro é o sinal, o símbolo que eu coloco aqui. Esse símbolo aqui significa que essa expressão é estritamente menor do que essa expressão daqui. Esse daqui está dizendo que essa expressão aqui, ela pode ser menor ou igual a essa expressão daqui. Essa de cá está dizendo que essa expressão aqui, ela tem que ser estritamente maior do que essa expressão daqui. E essa outra daqui está dizendo que essa expressão tem que ser maior ou igual a essa expressão daqui. E aí, dizer que é linear significa que você consegue organizar a sua inequação de modo que do lado esquerdo aqui fique algo do tipo a vezes x mais b e no lado direito fique o zero. Então, se você conseguir escrever em algum desses quatro formatos aqui, dizemos que nós temos uma inequação linear em x. Resolver a inequação significa encontrar todos os valores de x para os quais a desigualdade é verdadeira. Então, por exemplo, se eu pegar 3x mais 2 menor do que 4. Se eu pegar o x igual a 1, por exemplo, se o x for igual a 1, então nós vamos ter 3 vezes 1 mais 2 menor do que 4.
Resolvendo o lado esquerdo, iremos obter 5 menor do que 4. Isso é verdade ou é mentira? Isso não é verdade, né? Então isso significa que o x igual a 1, ele não faz parte da solução dessa inequação. Agora, se por outro lado eu pegar se x for igual a 0, então nós vamos ter 3 vezes 0 mais 2 menor do que 4. E aí, resolvendo a expressão no lado esquerdo, eu vou obter 3 vezes 0, que vai dar 0, 0 mais 2 vai dar 2. Então, eu vou obter 2 menor do que 4. Nesse caso, ao substituir o x por 0, eu obtive uma desigualdade verdadeira, porque, de fato, sabemos que 2 é um número menor do que 4. Então, isso implica que x igual a 0 faz parte do conjunto de solução. Então, eu testei aqui dois valores, x igual a 1 e x igual a 2, ou x igual a 0. Eu percebi que 1 não faz parte da solução e o 0 faz parte da solução. Mas será que para poder resolver a minha inequação, eu vou ter que testar todos os possíveis valores de x? A resposta é não, né? A gente vai conseguir manipular essa inequação de modo a obter uma expressão bem simples que vai nos dizer exatamente quais são os valores de x que satisfazem a inequação. Então, para isso, a gente vai usar algumas propriedades das inequações. Então, se você tem que U é menor do que V e V é menor do que W, então a gente pode concluir que o U ele tem que ser menor do que W, né? Então, por exemplo, eu falo assim, essa caneta aqui ela é menor do que a garrafa e você sabe que a garrafa é menor do que essa mesa. Então a partir disso, né, mesmo se a pessoa, a princípio, não conhecer o tamanho real da caneta, da garrafa e da mesa,
ela vai concluir que a caneta tem que ser menor do que a mesa, já que a caneta é menor do que a garrafa e a garrafa é menor do que a mesa. Então, isso aí é que a gente chama de transitividade. Se você tem que uma inequação é verdadeira, você tem que U é menor do que V. Então, se você somar o mesmo valor em ambos os lados, você vai continuar com a mesma desigualdade. Então, se você tem que o U é menor do que V, então U mais W tem que ser menor do que V mais W. Então, ao somar o W nos dois lados, eu mantive a desigualdade. Aqui a gente tem que você tem aqui duas desigualdades. Você tem que o U é menor do que V e o W é menor do que Z. Então, a princípio, essas duas inequações ela não tem nenhuma relação entre si. Mas, se eu pegar o lado menor dessa inequação e somar com o lado menor dessa inequação, o resultado vai ser menor do que o lado maior dessa inequação somado com o lado maior dessa inequação. Então, se eu pego duas coisas que são menores e somo, e pego duas coisas que são maiores e somo, a soma dos menores vai ser menor do que a soma dos maiores. Agora, com relação à multiplicação, se você tem que o U é menor do que V, e você tem um número que é positivo, maior do que zero, então, se você multiplicar esse número nos dois lados da inequação, a desigualdade permanece igual. Então, se você tinha que o U é menor do que V, então U vezes C vai ser menor do que V vezes C. Agora a mesma coisa, só que dessa vez eu tenho o C menor do que zero. Quando você multiplica um número menor do que zero em ambos os lados de uma inequação, dessa vez você altera o resultado. Se você multiplicar por um número negativo, aqui e aqui, o sinal aqui, o símbolo da desigualdade vai inverter. Então, se U é menor do que V, então U vezes C vai ser maior do que V vezes C. E apesar de eu ter utilizado aqui sempre o símbolo menor que, essas propriedades também são válidas se eu trocar esses símbolos aqui por maior que, menor ou igual, maior ou igual.
Oi. Pode dar um exemplo dessa vez? Disso aqui? Isso. Posso sim. Por exemplo, se eu tiver aqui, você sabe que 2 é menor do que 3, certo? Aí eu vou pegar o número menor do que 0, por exemplo, menos 1. Então eu vou multiplicar os dois lados aqui por menos 1. Então 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Qual é a relação entre eles? Entendi. O 2 é maior do que o 3. Exatamente. Então, ao multiplicar por um número negativo, você inverte a desigualdade. Então, vamos a um exemplo prático. Aqui, eu tenho aqui, né, 3 vezes x menos 1 mais 2 menor ou igual do que 5x mais 6. O que significa resolver essa equação? Significa encontrar todos os valores de x que eu posso colocar no lugar do x aqui e aqui, de modo que essa desigualdade seja verdadeira. Então eu já te garanto, vai ter valores de x que eu vou colocar aí e eu vou obter numa coisa falsa, que nem eu obtive aqui, ó. Que eu substituí o x por 1 aqui e eu obtive uma desigualdade falsa. Agora vai ter outros valores de x que, se eu substituir lá, eu vou obter no final uma desigualdade verdadeira. E aí a questão agora é a gente descobrir quais são todos os possíveis valores de x que a desigualdade vai ser verdadeira. Então, para isso, nós vamos fazer várias operações aqui nessa inequação, de modo a obter outras inequações que são equivalentes a ela. Então, por exemplo, em primeiro lugar, eu posso fazer a distributiva aqui. Então, eu vou obter 3x menos 3. Então, eu fiz 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 2 menor ou igual do que 5x mais 6. Então, apesar de que você olhando para isso aqui, né, você fala assim, essa desigualdade aqui, essa inequação, ela é diferente da original. Mas elas são diferentes de fato. Mas elas são equivalentes. O que significa as inequações serem equivalentes? Significa que os mesmos valores de x que satisfaz a primeira também são os que satisfaz a segunda. Então, por exemplo, se eu encontrar os valores de x que satisfaz a segunda, esses valores de x vai ser a solução da nossa inequação original. Então, beleza, eu vou continuar manipulando a minha inequação para poder ficar com a expressão cada vez mais simples. Então, por exemplo, aqui eu posso juntar isso com isso. Então, eu vou ficar com 3x menos 1 menor ou igual do que 5x mais 6. Então, aqui eu continuo com uma inequação equivalente à original. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou somar 1 em ambos os lados. Lembra que eu posso somar, né? Se eu tiver aqui que U é menor do que V, eu posso somar W em ambos os lados, de modo que a inequação resultante é equivalente à original. Então aqui eu vou somar 1, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 3x menos 1 mais 1 é menor ou igual do que 5x mais 6 mais 1. Então, o que eu fiz? Eu somei 1 em ambos os lados. Então, a inequação se manteve, a desigualdade se manteve. E o que eu obtive aqui é que continua sendo equivalente ao original. Então, agora aqui eu posso fazer menos 1 mais 1, que vai dar 0, vai ficar 3x.
menor ou igual a 5x. E agora eu faço 6 mais 1, que dá 7. Beleza. Aí vocês podem pensar assim, na verdade o que eu fiz aqui foi que esse menos 1 passou para o outro lado somando. Vocês podem pensar assim, que também está correto. Então é a mesma coisa de eu pegar esse menos 1 aqui, passar para o lado de cá com sinal trocado, e aí eu vou ficar com 6 mais 1, que vai ser igual a 7. Então, mesma coisa. E aí, de forma análoga, né, eu vou pegar esse 5x e vou passar para o lado de cá subtraindo. Então, eu vou ter 3x menos 5x menor ou igual do que 7. E aí, 3x menos 5x vai dar menos 2x menor ou igual do que 7. Agora, olha só, aí é nessa hora aqui que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, ó, até aqui, tudo que eu fiz aqui é equivalente ao que a gente faz lá quando a gente está trabalhando com uma equação. A gente passa para o outro lado com o sinal trocado, mas aí, agora, nessa parte de, eu vou pegar o menos 2 e vou passar para o lado de cá dividindo. Aí eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque o menos 2, ele é um número negativo. Então, na verdade, passar o menos 2 para o lado de cá é a mesma coisa que a gente multiplicar em ambos os lados por menos meio. Então, vou colocar aqui o menos 2x e vou multiplicar por menos meio. E no lado de cá, né, eu tenho 7, que eu também vou multiplicar por menos meio. Aí o que acontece com o sinal de desigualdade? Vai trocar, né? Por que troca? Oi? Por que troca? Oi? Não necessariamente, né? Não necessariamente. É por conta dessa propriedade aqui, ó. Sempre que a gente multiplicar os dois lados de uma equação por um número menor do que zero, a gente troca. A gente troca o sinal de desigualdade. Então aqui nós estamos multiplicando ambos os lados por um número menor do que zero. Então, como esse número aqui ele é menor do que zero, então nós temos que trocar o lado dessa desigualdade. Então isso aqui vai ficar maior ou igual. Então se for menor ou igual, troca por maior ou igual. Se for menor, troca por maior. Então agora o que eu faço? Esse 2 aqui se cancela com esse 2 aqui. E aí menos com menos vai dar mais. Então vai sobrar somente o x aqui. Então vai sobrar que x é maior ou igual do que menos 7,5. E se preferir, você pode escrever que o x é maior ou igual do que menos 3,5. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Eu saí dessa desigualdade aqui e cheguei nessa desigualdade aqui. Elas duas são equivalentes. Significa que todos os valores de x que satisfaz essa inequação também vai satisfazer essa inequação. E vice-versa. Então, o conjunto de solução dessa inequação é o mesmo conjunto de solução dessa inequação. Mas essa inequação aqui, basicamente, já está nos dizendo quem é o conjunto de solução. Se você chega para ela e pergunta, ei, quem é o seu conjunto de solução? Aí ela fala, x maior ou igual do que menos 3,5. Então, a própria inequação já está te dizendo quem é o conjunto de solução. Então, quem são? É todos os valores de x que são maiores ou iguais do que menos 3,5. Por exemplo, o próprio menos 3,5 faz parte do conjunto de solução.
menos 3, menos 2, 0, 10, qualquer valor que seja maior do que menos 3,5. Mas ele, quando você fez o menos 5, teoricamente, passando do outro lado, você multiplicou por menos 5, né? Por que ele multiplicou o sinal? Então, eu não multipliquei, eu somei. Porque o que acontece? Aqui, eu tinha o quê? O que eu fiz? Eu peguei aqui o 3x e eu subtraí o menos 5x. Então, assim, somar e subtrair, você não altera. Você só altera quando você multiplica por um número menor do que zero. Beleza? Essa divisão, a única solução no caso, quando vai até o infinito, você escreve por negativo, você escreve por colchete. Tanto faz, desde que o colchete seja aberto. Não, então, mas para infinito positivo no caso. Por exemplo, Também? quer ver eu vou escrever para você ver? Aqui no caso seria fechado em menos 3,5. Então, o menos 3,5 ele faz parte da solução. Se aqui fosse apenas maior que, não fosse maior ou igual, então eu teria que botar aberto aqui. E aqui no caso, né, você não tem um limite para o x. O x pode ser qualquer valor maior. Então, nesse caso, seria até o mais infinito. Então, aqui você escreve. Eu vou botar aqui um ponto e vírgula para poder não confundir com essa vírgula daqui. E aí você bota aqui mais infinito. E aí aqui você bota aberto. Então, você bota o colchete virado para fora para poder indicar que o mais infinito ele não faz parte, até porque ele não é um número. Daquela parte ali, menos 2x é maior ou igual a 7. Ao invés de multiplicar por menos meio, daria para multiplicar por menos 1, depois passar o 2x dividido por 7, ficaria menos 7 sobre 2. Aí eu tenho uma dúvida quanto a isso. Por que quando que tem que multiplicar por menos 1? Então, basicamente, quando você quer trocar o sinal, sabe? Então, é porque tem algumas equações que, tipo assim, você chega no resultado, mas aí tem que multiplicar por menos 1 para dar certo. Não é que tem que multiplicar para poder dar certo. Você multiplica para poder a solução ficar mais explícita. Por exemplo, quer ver? Vamos botar um exemplo aqui. Eu poderia pegar aqui, a partir daqui, ó, eu vou fazer de novo aqui de um outro jeito. Em vez de multiplicar por menos meio, eu vou multiplicar por meio, positivo. Então, o que é que eu vou ficar? Eu vou ficar com menos 2x multiplicado por meio. E aí, nesse caso, e o outro lado vai ficar 7 multiplicado por meio. Como agora eu estou multiplicando por um número maior do que zero, então a desigualdade ela não vai alterar. Ela vai permanecer igual, porque eu multipliquei por um número maior ou igual do que zero. Aí, nesse caso, no lado de cá, simplificando aqui, eu vou obter menos x é menor ou igual do que 7 meios. Beleza, isso aqui está certo. Isso aqui... Agora eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o inverso, assim... os valores de x que satisfaz essa inequação são todos os x cujo o inverso dele é menor ou igual do que 7 sobre 2. Então você vê que é um pouco confuso de você conseguir enxergar claramente falando dessa forma. Mas então para isso você multiplica por menos 1 agora e aí você troca o sinal. Você inverte a desigualdade. Aí se eu multiplicar agora por menos 1, que é um número menor do que 0, eu vou obter aqui x, e aí eu vou trocar menor ou igual por maior ou igual a menos 7,5. Mas o que acontece? Isso aqui é equivalente a isso aqui. Ou seja, todos os valores de x que satisfaz isso, também satisfaz isso daqui. E vice-versa. Por exemplo, a gente já viu aqui, né, que aqui seria o x maior ou igual do que menos 3,5. Então eu vou pegar, por exemplo, x igual a menos 3. Então, assim, por isso aqui a gente sabe que o menos 3, ele é maior ou igual do que menos 3,5. Mas aí bora ver agora o que aconteceria com menos 3 aqui, ó.
Então eu ficaria com menos 3 de um lado e no outro lado o 7 sobre 2. Será que isso aí dá certo? Então, no lado aqui eu vou ficar com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 3 menor ou igual do que... E aqui eu vou ficar com 7,5, que é 3,5. Então você percebeu? Ó? Eu peguei uma solução, um x que satisfaz isso aqui, e aí eu observei que ele também satisfaz isso. Um outro exemplo, eu vou pegar agora x igual a 1. Então a gente sabe que o 1 é maior ou igual do que menos 3,5. Então agora eu vou substituir o 1 aqui, ó. Então aqui eu vou ter menos o meu x, que é 1, menor ou igual do que 7,5, que também é ok. Entendeu? E só uma observação que isso aqui, existe uma forma equivalente de você escrever isso aí, que é... Vou continuar com o colchete fechado aqui no menos 3,5. E aí eu vou botar aqui o mais infinito, e aí vou colocar um parêntese, que aí é equivalente. Você botar o parêntese e botar o colchete virado para fora. Então ambos quer dizer que é um conjunto aberto aqui, que está querendo dizer que esse extremo aqui não está incluso no conjunto. Então vamos ver um outro exemplo? Beleza, agora eu tenho uma outra equação aí que está envolvendo frações. Como é que eu resolvo isso aí? Você pode tirar o MMC na equação inteira, mas você tem que ter muito cuidado. Porque tirar o MMC, né, você vai fazer multiplicações. E aí a questão é que se você fizer multiplicação com números negativos, isso aí bagunça tudo. Então, se você for tirar o MMC de tudo, você tem que ter o cuidado de trabalhar sempre com números positivos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho 3, 2, 4 e 3. O MMC disso aí tudo vai ser 12. Então eu vou colocar aqui um 12. E aí, olha só. Aqui eu tenho um número negativo, eu tenho um sinal de menos aqui, né? Mas aí eu vou tratar como se esse sinal de menos aqui, ele fizesse parte desse numerador. E não do denominador. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter 12 dividido por 3, vai dar 4, número positivo. 4 vezes x vai dar 4x. Mais 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 1, ou melhor, 6 vezes 1 vai dar 6. E aí eu vou permanecer aqui com o meu sinal aqui maior que. E agora eu vou ter 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes x vai dar 3x. E agora eu faço 12. E aí o que acontece? Tem que fazer o 12 dividido por 3, aqui o denominador positivo, o que vai dar um número positivo, que vai dar 4. 4 multiplicado por 1 vai dar 4. Então vai ficar menos 4. Então com isso... Aí assim, vamos ver agora o que eu acabei de fazer aqui agora e por que seria equivalente a nossa inequação original.
Vamos refazer isso aqui de uma outra forma. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Na verdade, aqui você nunca vai ter problema com relação ao sinal de mudar a desigualdade. Porque olha só, fazer isso aqui foi equivalente a fazer as seguintes operações na equação original. Que aqui agora eu poderia pegar isso aqui e eu posso escrever de forma separada também. Eu posso pegar aqui e escrever 4x sobre 12 mais 6 sobre 12 maior que 3x sobre 12 menos 4 sobre 12. Então, na verdade, tudo que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu peguei essa fração aqui e eu multipliquei em cima e embaixo por 4, chegando nisso daqui. Então, assim, essa expressão aqui é exatamente igual a essa expressão daqui, ela é equivalente. Aí aqui a mesma coisa. Aqui eu peguei agora e multipliquei em cima e embaixo por 6, obtendo isso aqui. Agora aqui eu multipliquei em cima e embaixo por 3 também, obtendo isso daqui. E aqui eu multipliquei em cima e embaixo por 4, obtendo isso daqui. Então, na verdade, aqui, com esse tipo de coisa de tirar o MMC, você nunca vai ter problema com relação a mudar o sinal de desigualdade. Mas aí o que acontece? Uma vez que você tem uma expressão desse tipo daqui, o que eu posso fazer agora? Eu posso multiplicar ambos os lados por 12. E 12 é um número maior do que 0. Aí sim que eu tenho que ter agora um pouco de cuidado, porque se eu multiplicasse por um número menor do que 0, aí eu iria inverter isso daqui. Mas como eu vou multiplicar por mais de 12, positivo, então a desigualdade vai permanecer do jeito que está. E o que eu vou obter? Eu vou obter 12 multiplicado por 4x sobre 12 mais 6 sobre 12 maior que 12 multiplicado por 3x sobre 12 menos 4 sobre 12. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a distributiva. Então, ao multiplicar o 12 por cada um desses aqui, o que vai acontecer é que esse 12 vai se cancelar com esses valores, com esses denominadores aqui. Então, no lado esquerdo, eu vou obter 4x mais 6 maior do que a mesma coisa aqui. Eu vou multiplicar aqui fazendo a distributiva, e aí esse 12 vai cancelar esses 12 aqui na hora que ele multiplicar por cada uma dessas frações aqui. Então, eu vou ficar com 3x menos 4. Ok? Alguém tem alguma dúvida nesse processo? E aí agora eu faço igual como eu fiz na equação anterior, na desigualdade anterior. Aqui eu vou passar o 3x para cá subtraindo e vou passar esse 6 para cá subtraindo. Então eu vou ficar com 4x menos 3x é maior do que menos 4 menos 6. Então observa que eu não multipliquei nada, eu apenas somei e subtraí. Então, quando a gente soma e subtrai, a gente não vai alterar em nada esse sinal daqui. Então, aqui agora eu tenho 4x menos 3x, que vai dar x, maior que menos 4 menos 6 vai dar menos 10. Então, aqui eu já obtive aqui quem é a minha solução. Então, meu conjunto de solução vai ser igual ao intervalo... Vai ser igual ao intervalo aberto no menos 10. Por que aberto no menos 10? Exatamente. Como aqui é estritamente maior, então o menos 10 ele não faz parte da solução. Se eu colocasse o x aqui igual a menos 10, eu ficaria com menos 10 maior do que menos 10. E isso não é verdade. O número ele não é maior do que ele mesmo. Agora, se fosse maior ou igual, aí poderia ser. E aqui, nesse caso, como não tem nenhum limite superior para o valor que x pode assumir,
eu boto aqui o mais infinito e boto aberto também aqui no mais infinito. Isso é uma forma equivalente de escrever essa solução e que é muito comum, é o seguinte, eu boto aqui, eu abro uma chave, aí eu falo assim, meu conjunto de solução é todos os valores x pertencente aos números reais, tal que x é maior do que menos 10. Então, isso aqui seria uma forma equivalente de escrever esse intervalo aqui. Professor, você pode dar outro exemplo? Que, tipo assim, o Fred, a gente tinha dado uma atividade parecida com essa, uma questão lá, eu não consegui fazer. Mas não podia fazer ela com a gente? Bom, a gente pode ver se vai dar tempo, porque ainda tem muita coisa para poder passar para vocês. Mas eu vou fazer um outro exemplo agora aqui de inequação também. Então agora eu vou ter uma inequação dupla. Eu vou ter 3 menor ou igual a 2x mais 5 sobre 3 menor ou igual do que 5. Então, o que significa resolver essa inequação dupla? Significa resolver cada uma delas individualmente. Primeiro resolver 3 menor ou igual do que 2x mais 5 sobre 3. E depois resolver 2x mais 5 sobre 3 menor ou igual do que 5. E aí, uma vez que eu encontrei a solução de cada uma dessas aqui, eu vou verificar quais são os valores de x que faz parte da solução de ambas as inequações. Então, na verdade, aqui nesse caso, o conjunto de solução dessa inequação dupla vai ser a interseção entre os dois conjuntos de soluções dessa e dessa inequação. Ou seja, os valores que satisfazem as duas inequações ao mesmo tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, um valor de x e eu ver que esse valor de x ele satisfaz esse, mas não satisfaz esse, então, nesse caso, esse valor de x ele não vai ser uma solução da inequação dupla. Agora, se eu encontrar um valor de x que ao mesmo tempo satisfaz esse e esse, então, nesse caso, esse x ele vai fazer parte do conjunto de solução da inequação dupla. Mas aqui nesse caso, eu consigo resolver elas ao mesmo tempo. Para poder não ter dois trabalhos, vai ter situações que vai ser um pouco mais complicado de resolver ao mesmo tempo, mas vocês podem tentar. Caso seja muito complicado, vocês resolvem cada uma separadamente e depois veem quais são os conjuntos, quais são os valores de x que estão em ambos os conjuntos de soluções. Mas aqui o que acontece? Eu posso primeiro aqui, eu vou multiplicar tudo por 3. Multiplicar tudo por 3, então eu não vou alterar, como 3 é positivo, eu não vou alterar o sinal de desigualdade. Então eu vou ter aqui 3 vezes 3 dá 9, menor ou igual. Multiplicando isso aqui por 3, vai cancelar o denominador. Então vai ficar o numerador sozinho. 2x mais 5. E aí multiplicar agora o 5 por 3, que vai dar 15. Agora eu vou subtrair 5 em todos os lugares. Então eu vou subtrair 5 aqui, subtrair 5 aqui e subtrair 5 aqui. Então por isso que é importante a gente entender bem esse negócio de que esse negócio de passar para o outro lado com o sinal trocado, é bom você entender exatamente o que é que significa. Significa você subtrair ou somar algum valor em ambos os lados. Porque agora aqui vai ser muito útil, porque, por exemplo,
O que significaria passar o 5 para o outro lado trocado? Para qual lado? Para esse ou para esse? Então, já ficaria um pouco confuso, né? Então, agora a gente usar o conceito que, não, eu não vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Eu vou subtrair 5 em todo lugar que eu tiver aí. Então, eu vou subtrair 5 aqui, subtrair 5 aqui e subtrair 5 aqui. Então, subtraindo 5 aqui, eu vou ficar com 4. 9 menos 5 dá 4. Menor ou igual. Aí, ao subtrair 5 aqui, eu vou ficar apenas com 2x. Então, 2x. E aí, subtraindo agora o 5 no 15, eu vou obter o 10. E agora, por fim, eu vou multiplicar as 3 partes aí por meio. E aí, como meio é um número maior do que zero, eu não vou inverter os sinais aqui de desigualdade. Então, multiplicando por meio, eu vou obter, na verdade, a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, eu vou ter isso aqui vezes meio vai dar 2. 2x vezes meio vai cancelar o 2, vai ficar somente o x. E 10 vezes meio vai dar 5. Então, aqui ó, eu já consegui obter a minha solução. A solução vai ser todos os valores de x que está entre 2 e 5. Então, ele tem que ser maior ou igual do que 2 e tem que ser menor ou igual do que 5. Ou seja, vai ser o intervalo fechado de 2 até 5. Então, meu conjunto de solução vai ser igual a o intervalo fechado 2, 5. Ou de forma equivalente, x pertencente aos números reais, tal que 2 é menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 5. Alguma dúvida? Então, imagina que você tem uma expressão algébrica, que eu estou representando aqui pela letra U. Então, U aqui está simbolizando uma expressão algébrica qualquer. E uma expressão algébrica envolvendo x. E a letra A, vai representar um número real com A maior ou igual do que zero. Então, A é um número representa um número real positivo, maior ou igual do que zero. Se o módulo de U... Então, se o valor absoluto de U... O que é? Todos aqui sabem o que é o valor absoluto de um número? Ou o módulo de um número? Oi? Versão positiva. Pode pensar dessa forma. Sim, exatamente. Uma outra forma de você pensar é a distância do número até o zero. Também seria uma forma equivalente de se pensar.
Por exemplo, a distância do 3 até o 0, quanto é que é? 3. E a distância do menos 3 ao 0, quanto é que é? 3. Então, é uma forma mais, talvez, um pouco mais intuitiva de você pensar. Então, você pode pensar dessa forma. O módulo de um número é a distância dele até o 0. E a distância é sempre um valor positivo. Você não tem como ter uma distância negativa. Não faz sentido você falar, a distância daqui até aí é menos 5. O que que significa? Não significa nada. Então, a distância é sempre maior ou igual do que 0. E se eu falo que a distância é igual a 0, quer dizer que eu já estou no lugar já. Então, beleza. Então, você tem que U é uma expressão algébrica envolvendo x e A é um número real com A maior ou igual do que 0. Então, se a gente fala que o módulo de U, ou seja, o valor absoluto de U, é menor do que A, então, U está no intervalo de menos A até A. Ou seja, o módulo de U ele é menor do que A se e somente se U está entre menos A e A. E dizer que o módulo de U é menor do que A é a mesma coisa que dizer que a distância de U até o 0 é menor do que A. Por outro lado, se o módulo de U ele é maior do que A, então existe duas possibilidades para U. Ou o U vai ser menor do que menos A, ou U vai ser maior do que A. Observe que aqui, né, eu consegui escrever como uma única expressão. Agora, já aqui eu tive que fazer esse ou esse. Por que que eu fiz isso? Porque, olha só, aqui, nesse caso, né, eu tenho aqui que o U, ele pode ser, ao mesmo tempo, maior do que menos A e menor do que A. Basta que ele esteja entre menos A e A. Mas não tem como um valor ele ser, ao mesmo tempo, menor do que menos A e maior do que A. Então, ou ele vai ser uma coisa ou ele vai ser outra. Não tem como ser dois ao mesmo tempo. Certo? Então, por exemplo, o módulo de menos 1, a gente sabe que isso aqui é menor do que 2. E, de fato, ó, se eu pegar agora aqui o intervalo, vou pegar aqui o menos 2 e vou pegar aqui o 2. E aí, o menos 1, ele está aqui, ó. O intervalo menos 2 até 2, ele vai ser esse pedacinho daqui. Então, aqui, ó, dizer que o módulo de menos 1 é menor do que 2, significa que esse número aqui dentro, ele está nesse intervalo aqui, ó. Ele é maior do que menos 2 e ele é menor do que 2. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 3, o módulo de 3 é maior do que 2. E aí, o que isso aqui tá nos dizendo? Que vai ter duas possibilidades, né? Se eu desenhar aqui aqui no caso eu vou ter que o meu 3, ele vai estar aqui.
E o que acontece? O que significa esse conjunto aqui? O conjunto vai ser o conjunto de menos infinito até o menos A. Aqui nesse caso o A é 2, então vai ser de menos infinito até o menos 2, que vai ser esse pedaço daqui. E de 2 até mais infinito, então eu vou ter aqui. Então, ó, dizer que o módulo de um número é maior do que 2, significa que esse número aqui que está dentro do módulo, ou ele vai estar nesse pedacinho, ou ele vai estar nesse pedacinho. Por exemplo, se eu pegar também o menos 3, o módulo de menos 3 também vai ser maior do que 2. E de fato, ó, o menos 3, onde é que ele está? O menos 3 ele está aqui. Então, menos 3 ele cai num pedacinho de cá. Alguma pergunta? Agora vamos analisar uma equação muito importante. Y igual a o módulo de x. Então, o que significa isso aí? Significa que aqui eu posso colocar qualquer valor de x, e aí ao calcular o módulo desse número, isso vai me dar um outro número. E esse outro número eu estou chamando de y. Então, por exemplo, se x for igual a 1, então o y vai ser igual a 1. Se x for igual a menos 1, quanto que vai valer o y? Vai valer 1 também. Se x for igual a 0, então o y vai valer 0. E você poderia fazer isso para todos os valores de x. E aí, se eu pegar agora aqui e desenhar aqui o plano cartesiano, então, ó, isso aqui, né, x igual a 1, y igual a 1, isso vai representar um ponto aí, né? Então, eu vou ter aqui o x igual a 1, o y igual a 1, e aí eu vou ter esse pontinho daqui. Se eu pegar agora o x igual a menos 1 e y igual a 1, então eu vou ter aqui o x igual a menos 1, e aí o y igual a 1, que já está aí, então eu vou ter esse pontinho daqui. O x igual a 0, o y vai ser igual a 0, então eu vou ter o x igual a 0 está aqui, o y igual a 0 também está aqui, então eu vou ter esse ponto bem aqui na interseção entre as duas retas. Esse aqui é o ponto 0, 0. Se eu pegar, por exemplo, o x igual a 2, se o x for igual a 2, quanto que vai valer y? Oi? Vai valer 2. Então eu tenho que o y vai ser 2. E aí eu vou ter um pontinho aqui. E se o x for igual a menos 2, quanto que vale y? Vale 2 também, né? Então eu vou ter aqui. E aí, se eu for traçar todos esses pontos aí, o que eu vou obter? Eu vou obter um V. Eu vou obter uma reta subindo aqui. E eu vou obter uma reta subindo aqui também. Então, isso aí seria o gráfico dessa equação aqui, y igual a módulo de x. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pensar aqui, se eu pegar aqui o 4, o que significaria dizer o módulo de x
ser menor do que o 4. Então o que eu quero aí, né? Eu quero obter todos os valores de x, tal que o módulo dele seja menor do que 4. Eu posso traçar uma reta aqui, horizontal, na altura do 4. E aí eu vou estar interessado nos valores de x, onde o gráfico está abaixo dessa reta daqui. Então, por exemplo, essa reta, esse gráfico aqui, se eu pegar um x aqui, ó, o gráfico vai estar acima dessa reta aqui na altura do 4. Mesma coisa se eu pegar um x aqui, o gráfico equivalente a ele, que é a parte do gráfico equivalente a ele, também vai estar acima dessa reta. Agora, se eu pegar um x aqui, por exemplo, aí o gráfico, a parte associada a ele no gráfico, vai estar abaixo dessa reta daqui. Então, na verdade, qualquer valor que eu pegar daqui até aqui, eu tenho que qualquer valor aqui associado aqui ao gráfico, o gráfico vai estar abaixo dessa reta horizontal que eu tracei aqui. Então, essa aqui é uma forma visual de você representar essa inequação aqui. Então, aqui nesse caso, a solução dessa inequação seria todos os valores de x que está nesse intervalo aqui, ó, que é maior do que o menos 4 e menor do que o 4. Então, para esse caso aqui, a nossa solução vai ser igual ao intervalo aberto no menos 4 e fechado e aberto no 4 também. Uma outra forma de você enxergar que essa daqui é a solução é você analisar essa definição 1 aqui, né? Essa propriedade 1 aqui, que fala que se o módulo de uma expressão for menor do que A, isso é equivalente a essa desigualdade dupla aqui, ó. Então aqui eu tenho o módulo de uma expressão menor do que um número. Então isso aqui seria equivalente a... Isso aqui seria equivalente à desigualdade dupla menos A, que observa só, eu tenho aqui menos o valor que está aqui e o valor que está aqui. Então aqui o A, que nesse caso é o 4, então eu vou ter menos 4, menor do que a minha expressão que está dentro do módulo, que aqui nesse caso é x, menor do que 4. Isso aqui caracteriza exatamente esse intervalo aqui, que é o nosso conjunto de solução. Então vamos ver um exemplo aqui. Módulo de x menos 4 menor do que 8. Como é que a gente resolve isso? Nesse caso, lembra lá que então aqui nesse caso a gente tem uma expressão do tipo módulo de u menor do que um valor a. Aqui nesse caso, o nosso u aqui é a expressão x menos 4 e o nosso a aqui é o 8. Então a gente viu que isso daqui é equivalente a dizer que menos a é menor do que u, que é menor do que a. Então vamos fazer a mesma coisa com isso daqui, só que usando isso aqui no lugar do u, isso aqui no lugar do a. Então vamos reescrever exatamente isso aqui, substituindo o u por x menos 4, substituindo o a por 8. Então você vai ter menos 8
é menor do que x menos 4, que é menor do que 8. E aí agora eu resolvo essa equação dupla. Então aqui no caso eu vou somar 4 em tudo aí. Então somando 4 aqui, eu vou obter menos 8 mais 4, que vai dar menos 4. Menor que x menos 4 mais 4 vai dar x. Menor que 8 mais 4 vai dar 12. Então nisso aí eu já obtive a minha solução. Então a solução dessa equação vai ser o intervalo aberto de menos 4 a 12. Alguma dúvida? Não? Diga. Lá sempre vai ser depois do x da equação, da curva velha, Sempre o valor que assim, eu vou ter o módulo de alguma coisa maior ou menor do que, ou maior igual, menor igual, do que alguma outra coisa. E essa outra alguma coisa que vai estar limitando, né, vai ser o valor de A. Por que você puxou o número que está dentro do módulo e não o Hum? módulo do número? Por que você puxou o número que está dentro do módulo e não o módulo do número? Porque a gente tem essa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho isso aqui é equivalente a isso. E aí, aqui eu tô pegando o valor de U e não o módulo de U. Beleza? Que assim, dizer que o módulo de alguma coisa é menor do que, do que o 8 é a mesma coisa que dizer que esse número que está dentro do módulo é algum valor entre menos 8 e 8. Até porque se eu colocasse o módulo aqui, ó, eu já saberia que com certeza isso aqui seria maior do que menos 8, porque isso aqui é sempre maior ou igual do que zero. Agora aqui, nós temos uma expressão do tipo o módulo de uma expressão maior ou igual que algum valor A. Nesse caso aqui, e a gente sabe que isso aqui seria equivalente a ou U é maior ou igual do que A, ou U é menor ou igual do que menos A. Então isso aqui é equivalente a essa expressão aqui, essa expressão composta. No nosso caso aqui eu tenho que o valor de U é igual ao que está dentro do módulo, que é 3x menos 2, e o valor de A é igual a 5. Então, reescrevendo isso aqui para esse valor de U e esse valor de A, nós vamos ter duas inequações. Então você vai ter 3x menos 2 é maior ou igual do que o A, que é 5, ou 3x menos 2 é menor ou igual do que menos 5. Então aí você vai ter que resolver as duas inequações. Então resolvendo isso daqui primeiro, eu vou ter 3x maior ou igual do que 7. Todos viram o que foi que eu fiz aí? Então x é maior ou igual do que 7 sobre 3. Agora, resolvendo essa parte de cá, eu vou ter 3x é menor ou igual do que
menos 3, x é menor ou igual do que menos 1. Então, observa que isso daqui, ele vai me dar o intervalo fechado no 7/3 até mais infinito. E esse de cá vai me dar o intervalo de menos infinito até fechado no menos 1. Então, representando graficamente esse conjunto, essa solução aí, você tem vou colocar aqui o nosso menos 1 e vou colocar o nosso 7/3 aqui. Então, esse conjunto aqui é o conjunto que vai do 7/3 e além. Então, eu vou ter uma bolinha fechada aqui e eu vou continuar aqui. Agora, esse outro conjunto aqui, eu vou ter esse do menos infinito até o menos 1. Então, ele vai vir lá do além até o menos 1 fechado. Então, nesse caso, o conjunto de solução dessa minha inequação envolvendo o módulo vai ser quebrado em duas partes aqui, o que vai ser isso e isso. Então, qualquer valor de x que eu pegar ou aqui, qualquer um desses valores que eu pegar vai satisfazer essa inequação. Agora, se eu pegar um valor de x nesse meinho aqui, aí a minha inequação não vai ser satisfeita. Por exemplo, se eu pegar aqui o x igual a 0, que vai estar mais ou menos por aqui assim, eu vou obter o módulo de menos 2, que vai dar 2, que não vai ser maior ou igual do que 5, então não vai satisfazer. Alguma dúvida? E aí, na próxima aula, vamos falar sobre inequações quadráticas. E depois disso, teremos a prova. Então, isso aí é o assunto da próxima aula.